E hoje eu vou trazer uma reflexão aqui para os irmãos, né? Faz alguns dias já que a gente tem feito estudos e sempre cai nesse texto de Romanos 12, do 1 ao 2, né? Diz assim, ó: Portanto, irmãos, rogam-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então faz tempo já que eu tenho falado sobre esse texto, né? Acho que já são 2 estudos que a gente fez e quando eu fui procurar uma palavra, eu procurei uma e por coincidência era exatamente sobre esse texto, né? Então eu senti assim de Deus que Deus estava querendo mais uma vez falar sobre isso, né? Que a gente falasse sobre isso. Então, aqui fala sobre sacrifício, né? Nós hoje, depois da nova aliança, nós entendemos, né, que nós somos o templo do Espírito Santo. Antigamente, na velha aliança, sabíamos que Deus habitava naquele templo que ele mandou construir, né? Mas aquilo ali era uma sombra do templo verdadeiro que ele queria mostrar para nós. Que esse templo somos nós, né? Nós somos a casa do Senhor, somos o templo, a sua habitação, né? Seu Espírito Santo habita em nós. Não é em um templo construído por mãos humanas, mas somos nós somos um templo vivo, né? Um templo que anda pela terra, né? Números 3, do 12 ao 13, diz assim: Os levitas agora são meus. Quando matei os primeiros filhos dos egípcios, eu separei para mim todos os primeiros filhos de cada família israelita e as primeiras crias dos animais. E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. Então ali, quando Deus estava tirando o povo do Egito, do cativeiro do Egito, né? Ele falou para separarem aquele cordeiro, né? Que foi criado ali, era uma tipologia do próprio Cristo, para eles sacrificarem aquele cordeiro, pegarem o sangue e marcarem os umbrais das portas, para que quando o espírito destruidor fosse passar por ali, ele não matasse os primogênitos. E a gente viu ali que ele deu ele separou aquele povo, né? Aquele povo ali que estava dentro daquele templo, vamos supor, daquela casa, que tinha aquela marca. Então o Espírito do Senhor passou por ali, né? E aonde estava aquela marca, os seus primogênitos não foram mortos. Inclusive, os primogênitos animais também. Que eles colocaram ali dentro e a morte não veio sobre eles, né? Da mesma forma, a gente vê ali que naquele tempo, quando aconteceu isso, ele separou aquele povo para ele, né? E aqui, quando ele fala dos levitas, que foi em meio às 12 tribos, ele tirou um povo, né? E tirou um povo para ser dele, como se fosse uma propiciação que ele fez ali, né? Lembrando daquilo que aconteceu no passado, né? E ele fala ali: E agora, em vez de ter os primeiros filhos do povo de Israel, eu tenho os levitas. Eles são meus. Eu sou Deus, o Senhor. Naquele tempo tinha os levitas, que ele separou como um povo escolhido dele, para quê? Para trabalhar no tabernáculo, né? Eles tinham que fazer todos os afazeres, cada tribo ali tinha uma atribuição dentro do templo que eles tinham que cumprir, né? Mas para isso, porque eles tinham que estar santificados. Eles tinham que estar puros para fazer todos os trabalhos no templo, que era a casa do Senhor naquele tempo, né? E a gente vê que ele escolheu esse povo. Levando para o nosso tempo, na nova aliança, agora a gente também conhece que Deus escolheu um povo para servir para ele, né? Que hoje nós entendemos que somos nós mesmos. Nós somos o templo dele, então nós somos esses levitas do passado que estão agora nesse tempo presente e mais para frente no futuro. Para isso nós temos que estar santificados, temos que estar limpos, puros, para poder que o Espírito de Deus que habita em nós possa agir livremente em nós, né? E através de nós. Então, no tabernáculo, uma das funções dos levitas era
Eles tinham que meditar na lei, né, na palavra, eles tinham que estudar a palavra e eles tinham que ensinar a palavra. A gente vê ali que no passado eles tinham todos esses afazeres, além de tudo que eles tinham que fazer no tabernáculo, eles tinham que estar a par de tudo que tinha na lei, né? E hoje não é diferente, nós temos que estar a par de tudo que tem na palavra do Senhor, que hoje a lei dele é a palavra dele, né? Nós somos o templo do Espírito de Deus. Devemos buscar e aprender a palavra. E isso é até um apelo para os irmãos, para que não se contente somente em ouvir o que um pregador fala, né? Ou assistir alguma coisa no YouTube, mas pegar a palavra, estudar a palavra e meditar na palavra. Que a palavra é a maneira como o Senhor fala com cada um de nós, individualmente. Quantos aqui já não pegaram a palavra, leram várias vezes o mesmo texto, de repente um dia você lê e aquilo abre a tua mente e você começa a entender melhor a palavra do que antes, né? É o Espírito de Deus que ele está agindo através da palavra dele, ele está conversando conosco, né? A gente muitas vezes não pode ouvir, raramente, né, nós ouvimos a voz de Deus no nosso ouvido, né? São casos assim excepcionais que isso acontece, mas ele fala todo dia conosco através da palavra dele, né? Então a gente tem que estar, para a gente poder ouvir isso, tem algumas coisas que nós devemos fazer, né? Aqui Atos 17:11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Aqui ele está falando dos bereanos, né? Que eles ouviram a palavra, mas eles não se contentaram somente em ouvir a palavra. Eles foram lá, na palavra mesmo, ver se aquilo que estava sendo falado era verdade, né? Então, muitas vezes a gente ouve alguma coisa, pega aquilo como verdade, mas a gente não examina. Será que isso aqui realmente está escrito na palavra de Deus? Então, isso é um apelo que eu faço aos irmãos, né? Que examinem se aquilo que está sendo falado realmente é o que está escrito, né? Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então aqui ele está fazendo um apelo, Jesus está fazendo um apelo, porque nós busquemos primeiro o seu reino e a sua justiça, né? Agora, a gente ouve muito falar sobre reino, né? Mas como que a gente busca o reino de Deus? Os irmãos sabem? Alguém quer falar? Através da palavra, né? Nós buscamos através da palavra. Através da palavra, nós vamos conhecer o reino de Deus, né? E como conhecemos ele? Através da palavra. Agora, não tem outra forma da gente conhecer a palavra de Deus se não for estudando, meditando e principalmente pedindo a sabedoria de Deus, né? O Espírito Santo, ele vai agir em nós através disso e vai nos dar a sabedoria. Como que a gente sabe disso? Através da palavra em Tiago 1:5-6, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a nos lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Ou seja, se nós pedimos sabedoria de Deus, ele vai nos dar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. A gente vê às vezes que muitas pessoas elas pedem a sabedoria de Deus, né? Mas elas às vezes ficam só esperando que outras pessoas deem a sabedoria para elas. Mas aqui ele está dizendo que aquele que pedir sabedoria vai receber. Então isso é algo que está disponível para cada um de nós. Nós não precisamos esperar que alguém nos dê a sabedoria. O próprio Espírito Santo vai nos dar. Então, a gente vê aqui na parte final do texto que ele fala assim: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um para outra parte. A gente vê, às vezes, muitos irmãos que estão nessa mesma condição, né? Que são lançados a uma ou outra parte, né? Eles não enraizam aonde eles estão. Eles vão no lugar e parece que algo falta, daí eles vão para outro, algo falta, eles vão para outro, né? E isso, às vezes, leva muitas pessoas a ter incredulidade, né?
Mas a gente vê que a palavra de Deus está dizendo que quem pedir sabedoria vai receber. Né? Só que para isso nós precisamos buscar a sabedoria através da nossa santificação. Né? E a gente vê que também, continuando aqui, né, que Jesus ele é o caminho. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E para dar os passos nesse caminho, tem uma instrução que a gente precisa. Está em 2 Timóteo 3,16, que é um texto bem conhecido, né, que diz assim: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para a repreensão, para corrigir, para instruir em justiça. Então a gente está falando que a gente tem que meditar, que tem que estudar e ensinar a palavra de Deus. E aqui em 2 Timóteo ele está dizendo que a palavra é inspiração divina. E que ela serve para quê? Para ensinar, para repreender, né? Para corrigir e para instruir em justiça. Então muitas vezes nós vamos ver coisas na palavra de Deus que vai servir como uma afronta para aquilo que a gente está vivendo, né? Que ele diz assim, ó, para ensinar e para repreender. Então, muitas vezes nós vamos ser repreendidos com aquilo que a gente está lendo, né? Mas ela também serve para instruir em justiça, né? Seguindo esses passos, passamos a ter uma transformação de vida. Vamos passar a agradar a Deus, a conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, que é aquilo que a gente falou lá no começo, em Romanos 12:1, do 1 ao 2, né? Então, nós precisamos ter uma transformação da nossa vida. Então, nós recebemos o conhecimento, recebemos a palavra de Deus, o ensinamento, que é conforme a gente viu aqui, que é uma inspiração divina, mas a gente tem que ter transformação de vida, né? João 16:33 diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, muitas vezes a gente vê algumas situações no mundo em que nós vivemos, algumas coisas que desanimam a gente, que deixam a gente cabisbaixo, né? E a gente pensa muitas vezes que nós não vamos conseguir sair desse mundo, desse sistema em que a gente vive, das coisas que a gente está vivendo, né? Mas a gente tem um exemplo aqui de alguém que conseguiu, que é o próprio Cristo, né? E se ele conseguiu, tudo aquilo que ele fez, nós também somos capazes de fazer, né? É lógico que nós temos que estar em santidade para conseguir isso. E ele diz para a gente não desanimar, né? Que se ele venceu, nós também vamos vencer, né? Que se ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós fazemos parte dele. Então nós também vamos conseguir. Dessa forma passaremos a ter a mudança de atitude, de comportamento e iremos passar a apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, que é o que foi dito lá em Romanos também. Se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Romanos 8:1. Através do nosso culto racional, portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então esse culto racional é exatamente isso, né? Nas cartas do apóstolo Paulo tem muita repreensão, por repreensão é boa. Vamos ler aqui que a gente acredita, né, que quem escreveu o livro de Hebreus, o apóstolo Paulo, Hebreus 12, do 5 ao 8, diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina não é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, muitas vezes nós somos afrontados, né? Mas a gente tem que entender que essa afronta, essa repreensão, é porque Deus nos ama, né? Conforme disse o apóstolo Paulo aqui, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, muitas vezes a gente vê algumas coisas até ruins acontecendo conosco, né? Mas isso não é porque Deus nos abandonou.
mas é porque ele quer a nossa salvação. Ele está nos repreendendo para que nós tenhamos a consciência de que nós estamos agindo de maneira errada, né? A partir do momento que você reconhece o sacrifício de Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a agir em você. Mas ele precisa de uma casa limpa para que ele prevaleça sobre a sua carne e o seu espírito, ou seja, é necessária mudança de vida e assim ele irá te instruindo, te ensinando, pegando tudo aquilo que foi escrito em tábuas e colocando no teu coração, né? Então, a partir do momento que você aceita Jesus, né? Se você quer realmente ter uma vida em que você ouve a voz de Deus, que você vê aquilo que vê o agir dele, você tem que estar agindo em concordância com a palavra dele, né? A gente via ali que, voltando lá dos levitas, eles tinham que fazer tudo aquilo, tinha todos aqueles afazeres no templo. Só que antes deles estarem ali para o serviço, eles tinham que tirar um tempo de santificação. Eles tinham que estar purificados para eles fazerem todo o serviço do templo, né? E aí isso não é diferente conosco hoje. Para que o Espírito Santo que habita em nós, ele possa agir em nossas vidas, nós precisamos ter mudança de vida. Nós temos que estar com a casa limpa, porque a casa do Espírito Santo somos nós hoje, né? Então nós temos que estar purificados, né? Santificados, para que ele possa agir em nós e através de nós. Mateus 28, 19 a 20 diz assim: portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, a gente vê aqui que, nessa passagem que a gente está vendo, dessa palavra que a gente está vendo hoje, que são várias etapas, né? Nós aceitamos a Cristo, nós temos mudança de vida, mas nós não podemos guardar isso para nós. Nós temos que ir e fazer discípulos, né? Que é algo que a gente tem falado muito, né? A imposição de mãos, né? A gente voltar à essência do livro de Atos, né? Que é a igreja primitiva, que eles iam fazendo a imposição de mãos, né? Só que para a gente fazer isso, nós temos que ser exemplos, né? Nós temos que ter uma vida íntegra, fazendo a vontade do Senhor, para que a gente possa, que através de nós, as outras pessoas também venham alcançar a Deus. Deus venha alcançar essas pessoas, né? Nós não vamos nos conformar com esse mundo. Esse mundo está assim por um motivo. Nós vamos transformá-lo pela renovação de nossas mentes, para que possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Então, algo que a gente tem que sempre estar meditando na palavra de Deus, nós temos que estar vendo aquilo que nós fazemos, se aquilo agrada realmente a Deus, para que a boa e agradável e perfeita vontade de Deus possa agir em nós e através de nós, né? Não podemos achar que Deus é como nós queremos que ele seja. Ele é o que é, né? Êxodo 3,14 diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou, disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, ele é o que é, né? A mensagem hoje é realmente essa. Vamos buscar a Deus juntos, vamos compartilhar uns com os outros o que estamos aprendendo. É o que nós estamos fazendo hoje, né? É isso que agrada ao Senhor, né? Nós estarmos em unidade, nós estarmos aprendendo. Muitas vezes um irmão tem mais conhecimento da palavra do que o outro, mas muitas vezes aquele irmão que é o mais humilde tem uma palavra, uma percepção da palavra de Deus muito maior do que aquele irmão que tem mais conhecimento, né? Vocês já perceberam acontecer isso? Então, um acaba ajudando o outro, né? Um tem mais conhecimento, o irmão que é mais humilde tem uma percepção melhor da palavra do que aquele que tem mais conhecimento, né? Existem muitas palavras motivacionais por aí, muitos psicólogos, muitos coaches, né? Muitas pessoas que têm uma eloquência muito melhor para falar, né?
Mas o que, que Deus está procurando hoje? Ele procura pessoas que têm um coração sincero, que o buscam verdadeiramente, né? A gente vê que muitas vezes tem pessoas usando a palavra de Deus para contrariar a própria palavra de Deus. Né? É isso que a gente vê muito acontecer. Né? Mas Deus ele busca coração sincero. Pessoas que estão realmente interessadas em aprender a palavra dele, em praticar em suas vidas e principalmente em levar o evangelho a outras pessoas, né? Que é um dos dons, né? Que é o amor. Isso é você levar aquilo que você aprendeu. Se você aprende algo na palavra de Deus, né? Você começa a desenvolver isso na tua vida e você começa a ver os frutos de Deus na tua vida. Qual que é a melhor maneira de você demonstrar isso? Né? É levando isso a outras pessoas. Isso é o verdadeiro amor, né? Então, essa é a palavra que eu trouxe hoje para os irmãos, né? Para que a gente busque realmente estar aprimorando isso em nossas vidas, a ter uma vida de santidade, né? A buscarmos ao Senhor e pedir para Ele, para que Ele revele tudo aquilo que também muitas vezes a gente faz em ignorância, que a gente não está percebendo que está fazendo errado, né? E que a gente possa viver em santidade, viver buscando a Deus verdadeiramente e tendo essa comunhão que a gente está tendo hoje, né? Onde o Espírito Santo está, a gente sente que o Espírito Santo está aqui entre nós hoje, né?